Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Hoje é quinta-feira, dia 30 de maio, dia de Corpus Christi, feriado em quase todo o Brasil. Espero que por aí você esteja descansando, curtindo essa merecida folga que todo trabalhadora merece. Mas que bom que você está aqui com a gente, sintonizado em mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Por aqui a gente vai debater questões importantes que envolvem agroecologia, saúde, meio ambiente, política, economia também, mas claro, tudo numa marcha um pouquinho mais lenta, porque é feriado, tem muitas questões importantes para a gente pôr em pauta, mas também é um momento de refletir outros aspectos importantes que estão acontecendo no nosso país. Meu nome é Lucas Weber e eu conduzo essa boa prosa que está começando agora e trago os destaques do programa de hoje. Entrevista com o artista Paulo Nazaré. Ele está em exposição em Inhotim, ao lado de Grada Quilomba. Vamos destrinchar a amostra que ele traz, que se altera ao longo das estações do ano. Hoje tem Repórter SUS. Política Nacional de Saúde Integral da População Negra completa 15 anos no Brasil. Centro Comunitário une agroecologia e cultura popular na região metropolitana do Recife. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. Programa Bem Viver. O Bem Viver vai dar uma voltinha por Minas Gerais, falar de um espaço muito bacana, um espaço único que tem lá bem pertinho da capital Belo Horizonte, que é o Instituto Inhotim, simplesmente o maior museu a céu aberto de toda a América Latina, sem dúvida um local que é referência para o país, e não só para o país, acho que não é exagero falar para o mundo inteiro, porque tem esse espaço maravilhoso, esse lugar muito lindo, mas não só por isso, por conta também da própria curadoria, que sempre procura fazer artistas muito importantes para trazer exposições, trazer obras para lá. Por exemplo, agora mesmo em abril, quem está expondo é a artista portuguesa Grada Quilomba, com uma mostra inédita chamada O Barco, e junto com ela também está o artista mineiro, Paulo Nazaré, que está com a exposição Esconjuro, uma exposição monográfica com trabalhos inéditos, alguns novos rearranjos e releituras de obras antigas dele. O Paulo Nazaré, como eu comentei, ele é mineiro, recebeu em 2012 o prêmio MASP de Artes Visuais na categoria Talento Emergente, também já participou da Bienal de São Paulo em 2015, da Bienal de Veneza em 2013, além de também já ter exposto em outros lugares do mundo, como Estados Unidos e Miami, também no Canadá, em Toronto, enfim, já rodou o mundo levando essa arte que vem de Minas, mas como ele próprio fala, é um artista caminhante, então a exposição dele sempre de alguma maneira me parece que está móvel. E agora ele chega aqui com a gente no Bem Viver, no Brasil de Fato, para conversar, trocar uma boa prosa. Antes de tudo, Paulo, que prazer poder receber aqui e falar um pouquinho contigo, amigo. É prazer, Lucas. Bom, uma saudação aí, tem que saudar meu santo de cabeça, que é da comunicação, Laroê Exu Mujubá. É bom saudar o santo num lugar de conversa, né? E então, muito agradecido pelo convite de estar aqui conversando com você e saudando os ouvintes e as ouvintes. Maravilha. Só deixa eu fazer uma rápida correção. Eu falei que você expôs na Bienal de São Paulo de 2015, na verdade foi de 2021. 2015 foi na Bienal de Veneza, 2013 2015. Bom, feita essa correção, eu quero agora te ouvir um pouquinho sobre essa exposição que está chegando agora em Inhotim, né? Esse Conjuro já começa com uma palavra muito forte, que eu acho que tem algum significado. Enfim, eu acho que a exposição é importante as pessoas irem para conhecerem, ter essa própria percepção. Mas eu queria te ouvir um pouquinho. É sempre bom ouvir quando o artista explica um pouquinho, que eu acho que a gente consegue ter pelo menos uma dimensão das obras, entender as referências, que eu acho que isso às vezes até consegue ensinar mais do que propriamente ver, né? Enfim, conta um pouquinho pra gente como que foi todo esse processo, o que a gente pode ver lá em Inhotim no Esconjuro. Bem, eu costumo dizer que, né, a palavra aí, né, a palavra é muito importante, né, e seja ela falada ou a palavra do gesto, a gente lembrar que tem outras linguagens e, né, a gente tem a Libra, aqui é uma língua no Brasil, né, além do português e as diversas variedades do português brasileiro, né, e as muitas línguas existentes no Brasil, as línguas nativas, né, as línguas indígenas e outras línguas que vieram
né, na construção desse Estado brasileiro, a gente também tem a Libras, né, que é uma língua de sinais, mas e que tem palavras, né? As palavras também são feitas por gestos. E esconjuro é uma palavra forte e aí na exposição o próprio nome já é um trabalho, né? Quando se fala esconjuro, né? Ela é tanto o verbo, né, em ação, né, feito pela, né, quando eu digo esconjuro, né, eu esconjuro, né, esconjuro, e é um substantivo também, né, supostamente abstrato, né, um substantivo que não é um objeto, é uma, né, é uma ação, né, é uma energia. Então, aí o próprio nome já é um objeto, um trabalho de arte. E aí dentro ele vai reunir muitos outros trabalhos. Um deles é a Casa de Exu, é um assentamento feito numa pequena encruzilhada de uns caminhos onde vai dar na galeria da praça, aí dentro do Inhotim, né, do que se constitui Inhotim, né, esse jardim botânico, jardim de esculturas, né, esse lugar dessas artes. Tem esse trabalho aí que é um trabalho de alvenaria, uma casinha de alvenaria com tijolos, ela é caiada, né, o cal também é muito importante na construção conceitual né, desse trabalho, mas também é muito importante na nossa história, né, e nos assuntos, né, quem ouve de falar do cal, né, quanto o cal tem poder, né, o cal, a pá de cal que se joga em cima, né, dos mortos, ou em cima de assuntos que queremos esquecer, né, então tal cal. E aí dentro da casa tem essa oferenda ao santo, né, que é a cachaça. Então a gente tem essa casa que a gente tem muitos litros de cachaça, né? É quase como uma caixa d'água, é uma casa. Você chega, você vai ver uma casa, né, um pequeno barraco de 1,70 m e que está todo cheio de cachaça, que é algo importante na história não só de Minas, né? Onde você vai, né, e fala de Minas, né, as pessoas comentam do queijo e da cachaça mineira, né? Mas nos remete lá à história do Brasil também, que é, né, a cana-de-açúcar. Né, cana-de-açúcar, que é o primeiro produto, né, agrícola, né, do Brasil. Né, você tem fala de economia também, né, da história econômica da formação desse Estado. Você, primeiro, é o corte das árvores, né, o corte do pau-brasil, né, e aí a gente passa a carregar esse gentílico de profissão, brasileiro, né, nós não somos brasilianos, nem brasilenses, né, brasilinos, nós somos brasileiros, né, trabalhadores. Tem que todo brasileiro, brasileira, no seu gentílico carrega a profissão, vender Brasil, né? E aí os nascidos em Minas Gerais, né, um estado que tem o nome de companhia, né, a empresa Minas Gerais, a gente carrega também outro nome de profissão, mineiro, né, as mineiras, né, aquele que trabalha na mina. Então, nós temos jornadas duplas, né, nascendo aqui em Minas Gerais, que é ser brasileiro, vender Brasil, né, vender madeira, o desmate, né, e o outro que é também ligado à terra, que é vender o minério, minerar, né, tirar esse minério da terra. Então, os dois estamos vendendo né, trazemos esse gentílico, né, de profissão e quase de vender, né, além de garimpar, né, a gente e além de cortar as árvores, né, tem esse trabalho. Então a exposição, embora não pareça, ela conversa com muitos lados, né, ela conversa com a política atual e com a política colonial, tanto com a colônia quanto com a República Nova,
e o hoje. Paulo, queria falar um pouquinho contigo também sobre a exposição. Eu tive o prazer de ver algumas fotos suas visitando e você está com uma camiseta do MST. E aí me deu uma curiosidade de saber o quanto que o movimento, quantas articulações, que o movimento histórico recentemente completou 40 anos, o quanto que todas essas articulações do movimento Sem Terra te inspiram também, inspiram tua arte, estão relacionadas. Eu acho que tu já respondeu um pouquinho nessas outras perguntas, mas queria ver de uma maneira mais objetiva o quanto do MST e dessa mobilização camponesa pela luta pela terra influenciam na sua arte? Eu acho que, né, quem acompanha pelo menos um pouquinho da história do MST, né, não tem como não ter uma paixão pelo movimento, né, que é um movimento não só da luta pela terra, mas um movimento de uma questão de educação. Né, o movimento tem trabalhado, né, e tem construído história na educação, fundado escolas, né, e ido além disso, né, o quanto que em situações de calamidade, né, como a gente pensar recentemente a pandemia, o quanto que o MST não fez doações de alimentos, né, para necessitados, e quanto que ele não trabalha. É o maior movimento, né, não posso falar da América Latina, porque isso, né, é das Américas e um dos maiores do mundo, né, porque não existe nos Estados Unidos e Canadá movimento de luta pela terra assim quanto aqui, né, os Estados Unidos criou uma outra relação, né, assim, com a colonização, o roubo de terras dos povos originários, né, dos povos indígenas. O Canadá também hoje vem revendo isso e criando uma outra relação com os povos originários que é diferente do que dos Estados Unidos. O Canadá vem criando uma relação de mais respeito aos povos originários, né, também chamados aqui de povos indígenas. O Brasil, né, e o Brasil um outro momento. E a gente tem o MST, né, que fala dessa luta pela terra, né, a gente tem que cada vez defender mais o MST como defendemos o SUS, né, porque muitas vezes se fala, né, que o grande, né, os terratenentes, né, os latifundiários são os que alimentam o Brasil, mas isso é uma falácia, é uma mentira, né, é uma mentira. Né? E a gente fala de questões da China, não sei o quê. A grande devastação de terra e produção de soja hoje, né, pelo capital, e isso é vendido para a China, né? Então grande, né? O capital não olha essa questão de ideologia para quem vai vender. Vamos vender para a China, né? Embora a China se assuma como um país, né? E se fala, né, comunista, não sei o quê. A China é a grande propulsora, né, desse mundo também. Né? Todo mundo negocia e tem que negociar com a China quem quer fazer grandes negócios. Então, o que eu falo é isso. Aí eu volto ao MST, né, que tem essa luta, né, e é uma luta que segue como exemplo para outros países, né, e até para os países africanos, né. Então, é importante estar junto do MST e aprender com o MST, né, sobre questões políticas, questões da terra, né, e hoje já se fala de ocupação, né, eu acho que a grande mídia já não fala mais de invasão do MST, né, já é até vergonhoso chamar o que o MST faz de invasão. Mesmo porque as ocupações feitas pelo MST, os grileiros, né, que ocuparam essas terras, invadiram essas terras, e muitas vezes terras indígenas, terras quilombolas, e dizem que fizeram benfeitoria, a benfeitoria foi o desmate e a venda da madeira, o mesmo que passou com o pau-brasil, né, o mesmo que passou com a Mata Atlântica no Vale do Rio Doce, o mesmo que se passa muitas vezes, e se passou e continua se passando no Mato Grosso do Sul, né, e vários lugares, que é o desmate, né, e aí chamam esse desmate, né, de benfeitoria.
benfeitoria para o próprio bolso, porque você desmata, vende a madeira de lei, né? É bom falar de lei, né? Porque é lei, né? Não se pode cortar essa mata, né? A madeira de lei, né? Esse nome de lei porque já se fala, mas cortava essa madeira de lei e continua cortando, né? E os últimos anos, né? O que se fez na Amazônia, né? Não que não se fazia antes, mas descaradamente se fez e se cobrou e continua se cobrando pelo direito ao desmate. É vergonhoso isso. Então é isso, tem que estar junto, não tem como estar distante do MST, não tem como atacar o MST. É uma escola não só de história, né, de cidadania e de solidariedade. Né? O alimento que está sendo produzido aí, né, e o MST busca fazer isso, é um alimento, né, sem veneno. Né? A gente tem que pensar que a luta pelo veneno é muito forte, né? Fala essa luta, né, dos grandes produtores né, de soja, de cana e etc., que é para exportação. Nada disso vai ficar aqui, nada disso é para nós, nada disso, mas que atinge a gente. Né? O veneno que se joga numa grande plantação de soja aqui do lado, ele atinge a minha pequena plantação de couve, de alface e de batata aqui, que já não se vê livre do veneno. Paulo, nosso tempo está acabando, tem algumas perguntas aqui que infelizmente eu não vou conseguir trazer, mas eu queria saber se tu conseguia contar rapidamente, porque infelizmente nosso tempo está acabando, mas só um pouquinho da origem do seu nome. Pelo que eu entendi, Nazaré é uma homenagem que você faz até à sua avó, não é? Sim, então Nazaré, né, como eu falei, isso conjura um trabalho. Nazaré é o próprio trabalho, né? Ser Nazaré é me somar à história, né, né, da mãe de minha mãe. Nazaré Cassiano de Jesus, ela também é uma história de muita luta, mas ela é de 1913, né, ela de origem aí Borum, do povo Borum, né, do Vale do Rio Doce, do Uatu, e com a formação das fazendas aí no Vale do Rio Doce, né, o corte da Mata Atlântica e a formação de pasto, né, ela, e com outra gente, acaba ficando aí no território, né, o território Borum, território quilombola, né, onde essas pessoas de vários lugares se encontram, ela acaba ficando aí, e aí, resumidamente, em 1944, né, quando a minha mãe havia nascido, né, entre os 4 e 8 meses de idade, a Nazaré Cassiano de Jesus é enviada para a colônia de Barbacena, né, o Hospital Psiquiátrico de Barbacena, que foi uma carnificina das grandes. Né, quem puder, busque por colônia de Barbacena, que vai saber o que foi. Né, hoje já é chamada de Holocausto Brasileiro. Então, ela vai e fica em Barbacena. Ela é transformada em um número, né? Então ela deixa de ser Nazaré para ser um número de registro né? Ela não deixa, mas ela para de ser chamada Nazaré. O nome dela para de ser pronunciado e aí ela fica por cerca de 20 anos. E em 1964, logo no começo da ditadura civil-militar brasileira do século XX, ela desaparece. Não existe um documento de alta nem de óbito. Simplesmente ela some aí da colônia. Então, o meu trabalho é levar Nazaré comigo e por ela ser levado. Então, cada vez que se pronuncia Paulo Nazaré, né, também é uma reverência ao nome. Nazaré passa a ser pronunciada esse nome, ela passa a existir. Então eu levo isso, a mãe de minha mãe, né? E minha mãe ainda chora até hoje, ela está completando 80 anos agora nesse mês, e até hoje ela ainda chora a falta da mãe. Então, por isso eu tenho que seguir sendo Nazaré. E é por isso que a gente mais um motivo para a gente falar, entoar e repetir tantas vezes esse grande nome, Paulo Nazaré, um artista mineiro que recebeu aí em 2012 o Prêmio MASP de Artes Visuais na categoria Talento Emergente, já expôs na Bienal de São Paulo, na Bienal de Veneza, já teve também outras exposições em Toronto, Miami, enfim, um repertório muito grande, aí já rodou o mundo levando essa arte de Minas, que, como ele comentou, é o mundo. Ele agora está em Otim, com uma exposição Esse Conjuro, está lá
desde abril, ainda vai seguir pelos próximos 18 meses, então tem bastante tempo para ir para poder contemplar toda a arte dele. Paulo Nazaré, que acabou de conversar com a gente. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, portas abertas para a gente seguir com esse diálogo, viu, amigo? Muito agradecido. Então, todos estão convidados, todas, a chegarem. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E aqui no Bem Viver, então, a gente vai continuar nesse debate, nesse espaço, para falar um pouquinho do Iotim. A gente já falou com um artista, Paulo Nazaré, que está com essa exposição incrível nesse espaço. E agora a gente vai tentar entender um pouquinho mais os bastidores, né? Como que ele fez para chegar, o que pensaram para ele estar lá, ainda mais ao lado de Grada Quilombo, essa exposição aí inédita. Para isso, a gente tem o prazer de falar com Beatriz Lemos, ela que é curadora, uma das responsáveis por todo esse planejamento, por esse olhar, por colocar tudo isso em prática. Ela é curadora da equipe do Iotim. Então, desde já, Beatriz, que prazer poder falar contigo. Obrigado por ter separado um tempinho para falar aqui com o Brasil de Fato, viu? Imagina, olá, obrigada. Obrigada pelo convite, Lucas. Um prazer aqui estar com vocês. Ótimo. Poxa, Beatriz, conversando um pouquinho com o Paulo, vieram várias inquietudes, né? O jeito que ele traz as questões, mesmo quem não viu as obras dele, quem não conhece o trabalho dele, só de ouvi-lo falar, eu acho que já gera uma inquietude, já gera uma ansiedade, porque eu acho que as obras dele trabalham um pouco com isso, né? E aí, quando a gente vê que ele tá aí ao lado de Grada Quilombo, que também é uma artista que gosta de ir na ferida, de falar, a gente fica pensando, será que tudo isso foi planejado, foi pensado, pensamos num nome junto com outro, ou as coisas aconteceram um pouco espontaneamente? Eu acho que quem não é muito da arte, da curadoria, às vezes fica também um pouco intrigado de como esses processos são feitos. Então eu queria te escutar um pouquinho, você, em nome de toda a equipe do Iotim, como que foi essa escolha para colocar esses dois artistas de peso, embora, né, a Grada seja portuguesa, mas tem, claro, uma incidência muito forte no Brasil, mas é de outra região, estudou muito na Alemanha, na Europa, tem um trabalho vinculado com a América Latina, mas é diferente do Paulo, que, né, nasceu aqui, nasceu em Minas, inclusive, né, tem uma ligação bem direta com o território. Então eu queria te ver um pouquinho como que foi esse processo, essa trajetória para colocar esses dois artistas com trabalhos inéditos, né? Porque eles estão expondo algumas releituras, mas também trouxeram coisas inéditas para essa exposição. Para montar uma programação de museu, né, assim, tem muitas maneiras, né? Acho que de cada caso, cada época, né, do nosso trabalho vai ser pensado de uma maneira, assim, ou alguns artistas chegam juntos com um desenho curatorial muito bem delineado e outros vão, né, nos seus processos naturais. Nesse caso, as duas exposições, né, assim como as duas pesquisas, trajetórias desses artistas, eles se encontram, né, de forma muito potente, assim, em conversa, né? Mas nesse caso, assim, o trabalho do Paulo já vem sendo pensado, né, uma exposição do Paulo já vem sendo pensada há anos pela Júlia Rebouças, que é a nossa diretora artística. Eles já vinham em conversa, assim, de outros tempos, e a Júlia está aqui na instituição já há cerca de um ano, né, e desde a entrada dela o convite foi feito, de fato, para o Paulo. E, enfim, nesse período eu entrei logo em seguida, entrei bem recente no Iotim, mas recebi esse grande presente que é realmente pensar essa exposição e seguir com a curadoria. Já no caso da Grada, não, o convite foi feito um pouco mais pós, né, um pouco mais recente, mas de fato existe, obviamente, em toda uma elaboração de programa curatorial, esses encontros, né? Como colocamos esses artistas para conversar? Como que uma programação de um museu, de uma instituição, apresenta dois grandes artistas, né? E no caso do Paulo, especificamente, assim, para a gente é um grande privilégio receber uma exposição dele, né? Um dos artistas mais contundentes, importantes da arte contemporânea, né, no tempo de hoje, influenciou, assim, muitas pessoas que estão vindo aí de uma geração posterior a ele. Então, o que a gente entende hoje de arte jovem, contemporânea, é muito influenciada por ele também. E por ser um artista do território, né, de Minas Gerais, assim, realmente, em Inhotim realizar essa exposição, que é uma exposição complexa, com muitos remontagens, né, uma exposição viva, que vai se reformulando ao longo de quase 2 anos, é realmente um programa nós estamos muito contentes e muito satisfeitos também com toda a repercussão e com como que o projeto vem se desenvolvendo também.
Sim, você falou isso, né, Beatriz, de que é uma exposição mutável. Ele explicou isso pra gente, né? Como as estações do ano vão trazendo novos elementos, novas características. Quando ele traz essa proposta, a equipe da curadoria toma um susto e diz, gente, como que a gente vai pôr isso em prática? Ou fica empolgada de, nossa, que ideia inovadora, vai ser ótimo, vamos lá. Quero entender um pouquinho como que é esse debate de realidade com expectativa. Eu acho que você foi certeiro, assim, acho que foi um pouquinho dos dois. Porque, na verdade, quando a gente recebe, a gente realiza o convite, né, de praxe, convidamos o artista e o artista vem com uma proposta para a instituição, para a gente. Eu gostaria de fazer isso dessa maneira. E o Paulo, ele sempre, assim, para quem conhece o Paulo, né, quem acompanha, né, o trabalho desse artista, sabe que é sempre um desafio, assim, é sempre algo inovador, algo diferente, né, acho que ele trilha um caminho nesse sentido mesmo, né, de abrir uns desvios, assim, algo que as pessoas não pensaram ainda dentro do campo da arte. E aí, quando ele vem com essa proposta, para a gente é um desafio. Nossa, como que a estrutura do museu recebe isso? Como que a gente consegue abarcar todas as equipes em cronograma, orçamento e dinâmicas de montagem e remontagem? Como ter uma exposição viva durante tanto tempo, né? Vem esse desafio, mas logo depois, como é um artista que a gente já sabia que vinha com algo inovador e realmente é uma equipe atual de curadoria, né? Como um museu, o Inhotim, ele está num momento muito feliz, muito bonito de se reformular, né? Então, de receber de outras maneiras, assim, de receber de forma mais aberta esses desafios. Então, todas as equipes se consolidaram nesse sentido, né? Vamos realizar realmente uma exposição que possa vir de forma diferenciada das demais, né? E com isso nós conseguimos alinhar aqui internamente esse desejo do artista, né? Então, realmente pensamos um calendário que tem a ver com a própria conceito da obra, né? Ele está falando de plantação, de banana, de semente, então vamos pensar nas estações do ano, vamos mudar a partir daí das estações, e trazendo a ideia da reforma, né? Ele traz isso de forma, ele olha para a vista, nenhuma das visitas de ateliê, né? A curadoria visitando ele no ateliê dele, ele olha assim para o Palmital, para o seu bairro e fala: ó, meu trabalho é como essas casas que estão sempre em construção. Eles nunca estão finalizadas, né? É uma reforma sempre para pensar uma qualidade de vida, né, desses moradores, dessas pessoas que habitam. Então a gente traz esse conceito que ele traz também, que norteia a sua produção, né, a sua vizinhança, como essas remontagens das exposições. Então desde a ideia que ele traz, joga como desafio para a gente, nós absorvemos e respondemos de uma maneira muito dinâmica, né? Então, acho que está toda a instituição muito envolvida com esse trabalho, com essa exposição, e feliz também de estar pensando e fazendo coisas diferentes, né, do dia a dia. Bom, Beatriz, agora para fechar a nossa conversa, já sei até um certo convite para quem está nos ouvindo, a gente sabe que, enfim, o TIM tem todo o deslocamento para ir, para chegar, nem todo mundo está nos acompanhando da região, mas como é uma exposição a longo prazo, se não me engano, então tem bastante tempo para se planejar. Então eu queria só te ouvir um pouquinho se você acha que essa exposição é algo que é um pouco desenhado para essa questão territorial, para as próprias pessoas de Minas, essas pessoas de Governador Valadares, de onde ele vem, ou também ali de Santa Luzia, onde ele reside, ou tu acha que é uma exposição que consegue convocar e falar, de certa forma, com todo o povo latino-americano, que é mais ou menos por onde ele tenta dialogar? Enfim, queria só que tu terminasse falando um pouquinho quem que é o público que deve, talvez, ser mais impactado, conseguir dialogar mais com essas obras. Sim, eu acho que assim, não é porque eu estou acompanhando o Paulo, estou aqui em Otim, mas eu, como público também, né, como participante desse mundo da arte, eu recomendo fortemente essa visita, assim, uma exposição que traz, o Paulo vem trazendo ao longo de toda a sua trajetória, ele tem uma maneira muito perspicaz de juntar a sua trajetória de vida, a história da sua família, que vem da sua mãe, da sua avó, né, e toda a sua ancestralidade indígena, afro-indígena, né, e todo o deslocamento de um território, e conjuga contando a história do Brasil, de Minas Gerais, do Brasil e da América Latina. Então, é uma exposição que todo mundo consegue se reconhecer um pouquinho, né, em termos de histórias de família, de lembranças, de viagens também que já fizeram.
é um artista que caminha, né, tem a caminhada como uma maneira de trabalhar a sua produção artística. Então, você consegue também viajar com ele ao longo dessa... A experiência da exposição é também um convite de caminhar junto com o artista por esses territórios. Então, tem uma parte que se consegue conhecer um pouco mais da história desse território expandido, de fato, né? E principalmente da história do Brasil, da história da configuração do que se entende quanto Brasil, o que se entende quanto mapa latino-americano também, né? Todas essas migrações, diásporas, deslocamentos desses povos estão presentes aqui na exposição também. E é uma exposição que, como a gente estava falando, ela muda por estação. Então, essa que inaugurou agora no outono, em abril, vai até meados de agosto. E em setembro, nós temos uma outra exposição, uma outra reconfiguração, uma outra reforma que chamamos, né? Não é a mesma exposição, mas de forma diferente, com outros elementos. Então, saem alguns elementos, algumas obras, entram outras. E um outro pensamento, um outro convite também para se aproximar dessas obras, e assim por diante. Temos mais duas reformas no ano seguinte. Então, é uma exposição para vir e para voltar, né? Acho que o convite é esse, assim, para acompanhar todas essas estações, né, que serão 4 ao longo até julho, agosto do ano que vem, mais ou menos. Pronto, eu pedi para tu fazer um convite para convencer as pessoas a irem, você já conseguiu fazer um convite para as pessoas irem e voltarem até mais de uma vez. Acho que tá mais do que dobrada a meta. Eu acabei de conversar com Beatriz Lemos, ela que faz parte da equipe de curadoria do IOTIM, e ela nos ajudou a decifrar um pouquinho mais essa exposição, esse conjuro, uma exposição de Paulo Nazaré que está nesse momento lá em IOTIM, ao lado da Grada Quilombo, que também está com uma exposição inédita, o Barco. Quem quiser mais informações para poder participar, para poder ir, conhecer esse espaço tão bacana, vai lá em iotim.org.br. Beatriz Lemos, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente, viu? Imagina, Lucas, muito obrigada, e obrigada aí a todo mundo que está ouvindo, e eu espero vocês aqui. Chegou a hora do nosso querido e importante Repórter SUS, uma produção do Brasil de Fato, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. A nossa querida colega Nara Lacerda, uma voz bem conhecida aqui do rádio do Brasil de Fato, é quem comanda essa boa prosa. Na edição mais recente do podcast, ela falou sobre os 15 anos da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Essa política foi pensada partindo do princípio de que o racismo e as desigualdades etnorraciais são determinantes para as condições de saúde da população. Apesar da importância evidente dessa ação, ela ainda não foi aplicada por todos os municípios do país, mesmo com 15 anos de voga. Esse é o tema, então, do Repórter SUS dessa semana. Quem apresenta toda a ideia da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra é a especialista Edna Araújo, que trocou um bom papo com a Nara Lacerda. Vamos conferir agora essa prosa. Eu sou o SUS. 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 Armã, Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? Estamos de volta com o nosso Repórter SUS, o podcast de saúde do Brasil de Fato, em parceria com a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz. Nesta semana, nós vamos falar sobre a política de atenção à saúde da população preta no nosso país. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra está completando 15 anos, mas é possível que você que está nos ouvindo nunca tenha ouvido falar dela ou nunca tenha sentido na prática os efeitos dessa política. A gente vai entender se é isso mesmo, vai entender quais foram os avanços e quais são os obstáculos para que essa política seja implementada e para que a gente consiga acabar com qualquer expressão de racismo dentro do nosso sistema público de saúde. Então começa a partir de agora o nosso podcast. Quem está com a gente é a jornalista da Escola Politécnica, Juliana Passos. E tudo bem, Ju? Salve, Nara! Beleza, Ju, vamos nessa, então vamos conversar sobre esse assunto importantíssimo. Para isso, a gente convidou a professora Edna Araújo, da Universidade Estadual de Feira de Santana, e que é membro do GT Racismo e Saúde da Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Professora Edna, obrigada por estar aqui conosco. Olha, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando
trazendo informações sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, e para que mais pessoas tenham conhecimento do que se trata e o que é trazido no bojo dessa política. Professora, você pode dar para a gente um balanço sobre a política nesses 15 anos? Então, eu gostaria de começar lembrando que essa política ela tem marcas e tem um objetivo geral. As marcas dessa política é o reconhecimento da existência do racismo institucional e promoção de mudanças na cultura institucional com vistas a se adotar uma política antirracista e não discriminatória. Uma outra marca é reconhecer a desigualdade étnico-racial na saúde da população como um fundamento na busca da equidade. E aí inclui nessa marca a população quilombola e aquelas que adotam as religiões de matriz africana. Quando o governo federal anuncia em abril a criação de um comitê para acompanhar a implementação da política, né, realmente é uma retomada que esse governo, que é um governo democrático, está fazendo para que a gente retome a trilha para uma implementação ideal dessa política. Em 2009, essa política foi institucionalizada, ela foi oficializada, apesar dela ter sido já passada pelo Conselho Nacional de Saúde, aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde desde 2006, ela foi oficializada somente em 2009, não é uma política que foi criada pelo governo, é uma política que foi criada e pressionada, tensionada a acontecer pelos movimentos sociais, porque o movimento negro e vários outros movimentos sociais, pesquisadores, intelectuais, teóricos, vinham já acompanhando de muito tempo a situação de vida e de saúde da população negra, e não somente a população negra, mas outras populações vulnerabilizadas nesse país, e vendo o quanto a falta de acesso aos direitos dessas populações, o tratamento desigual, a discriminação, o racismo, fazia com que nós tivéssemos, e ainda temos, dois países distintos. Um país dos brancos com indicadores de saúde e de condições de vida elevadíssimos, e um país de pretos, de indígenas, de pobres, com indicadores muito baixos, muito ruins, comparado aos países mais subdesenvolvidos do continente africano. De 2009 até 2015, havia o trabalho de comitê técnico que acompanhava a implementação da política junto ao Ministério da Saúde, inclusive eu fazia parte desse comitê, e em 2016 eu estava em Brasília, numa reunião desse comitê, quando foi dado início o processo de impeachment da presidente Dilma, e aquele comitê foi desfeito, e, como vocês sabem, né, todas as políticas públicas foi tirado recursos, né, as condições de desigualdade social em nosso país ainda se aprofundaram ainda mais, principalmente com o advento da pandemia por Covid-19. Mas a pandemia por Covid-19 também foi um marco que ajudou a população brasileira, de uma forma mais ampla, a perceber o volume, o abismo da desigualdade social em nosso país. Dentro desse balanço dos 15 anos da política, nós vimos que, a partir de 2016, entra o Temer, e que nada faz para levar em consideração, ter responsabilidade com as populações, com os programas, as políticas
de melhoria da qualidade de vida das populações, em seguida, o desastre de um presidente que só fez aprofundar a desigualdade. E é claro que a implementação dessa política ficou parada, não tinha nenhum trabalho, nenhuma ação desses governos que contribuíssem para que essa política fosse levada adiante. Aliás, todas e todos sabem que o governo do presidente Jair Bolsonaro negava, inclusive, a existência de racismo em nosso país. E o que é que a gente pode falar sobre a implementação de alguns pontos dessa política, mesmo aos trancos e barrancos das mudanças políticas brasileiras nas últimas décadas? Então, a partir de 2023, com a volta de um governo democrático, com o presidente Lula à frente, a gente já vê as primeiras ações com vistas a resgatar, a retomar essa política. E, por exemplo, o que foi feito em abril, a criação de um comitê, né, é a retomada do que estava sendo feito antes, nessa linha de governo democrático, para acompanhar justamente a implementação dessa política. E esse comitê técnico de saúde da população negra, ele tem o objetivo de assessorar o Ministério da Saúde, né, direcionar as ações desse ministério, justamente com a perspectiva, com o propósito de que a política seja implementada em todo o país. Então, agora, no mês de abril de 2024, foi criado, né, um novo comitê. Era muito esperado por todos nós, pesquisadoras e pesquisadores, movimentos sociais, né? Porque esse comitê ele tem várias representações, principalmente dos movimentos sociais. A implementação da política, por todos esses motivos que eu coloquei, está bem distante de chegar a um patamar, pelo menos razoável, de implementação. Algumas pesquisas que se propuseram avaliar o grau de implementação dessa política observaram que somente um número muito baixo de municípios no Brasil todo conseguiu instituir algum grau de implementação. E uma pesquisa recente do próprio Ministério da Saúde mostrou um percentual muito baixo de implementação dessa política. Entretanto, nós temos que enfatizar que as várias ações realizadas por pressão dos movimentos sociais, não somente na área da saúde, têm servido para uma melhoria tímida de alguns indicadores, como, por exemplo, o aumento de realização de consultas pré-natais entre as mulheres negras. E eu acho que o grande desafio dessa política é justamente a redução da morbimortalidade da população negra por doenças e agravos que são preveníveis e evitáveis. Professora, eu gostaria que você trouxesse mais exemplos de como essa política se efetiva no dia a dia do SUS. Por exemplo, no final do ano passado, em dezembro, o governo aprovou uma medida complementar que é, por decreto, né, a estratégia antirracista no SUS. Eu gostaria de entender como isso se efetiva na prática e de que forma isso se complementa à política já existente. E, na minha opinião, Juliana, a estratégia antirracista lançada pelo Ministério da Saúde, ela é muito bem-vinda, mas ela precisa ser lançada e praticada não somente pelo Ministério da Saúde, mas em todas as instâncias de governo, de outras áreas que não seja da saúde, já que nós estamos falando do racismo, que é estrutural e que é um dos determinantes da saúde e das condições de vida da população. A estratégia antirracista, aplicada de forma ampla, ela irá ter reflexo não somente no cotidiano dos atendimentos realizados pelo SUS, mas em todos
aspectos das condições de vida e de saúde da população negra. É preciso que tenhamos trabalhadores da saúde, incluindo aí prestadores da assistência e também gestores que tenham nas suas formações acadêmicas conteúdos programáticos que os levem a reconhecer o racismo como determinante social da saúde e que os levem a reconhecer as doenças e agravos que são mais prevalentes na população negra e outras populações vulnerabilizadas. E que principalmente como deve ser feita a abordagem a essa população, a assistência ofertada, o cuidado e a promoção à saúde, que devem ser baseados no princípio da equidade, ou seja, tratar diferente que quem está em pior situação, quem está mais exposto às iniquidades econômicas, socioculturais, dentre as quais o racismo. Aliás, a inclusão desses conteúdos relacionados à população negra nos processos de educação dos trabalhadores da saúde é uma das diretrizes da política e um dos seus objetivos específicos. Aí você poderia me pedir para eu dar um exemplo do impacto que a falta desse conhecimento pelos profissionais e pelos gestores na vida, na saúde das pessoas, principalmente daquelas em situação de vulnerabilidade, né? Eu vou dar o exemplo das pessoas que têm anemia falciforme, que nós sabemos que é uma doença que ocorre majoritariamente na população negra. Várias pesquisas têm mostrado a mortalidade precoce da população negra que tem a anemia falciforme, e a doença em si é uma doença genética, é uma doença que traz várias complicações e que pode realmente diminuir bastante a qualidade de vida e de saúde das pessoas. Se essa doença for acompanhada, for diagnosticada precocemente, se as pessoas que têm a doença forem assistidas adequadamente, muitas complicações são evitadas, muitas internações são evitadas, o que inclusive diminui o gasto do SUS com saúde, e as pessoas podem ter uma vida mais longeva. Se ao chegar no pronto-socorro, por exemplo, o profissional de saúde que está lá, ele tenha conhecimento sobre a doença. E o que ocorre é que, na maioria das vezes, esses profissionais não aprenderam nada durante a sua formação sobre doença falciforme, até pelo fato de ser uma doença que ocorre mais em negros. Então, não é dada tanta importância às doenças e agravos que ocorrem mais na população negra, na população pobre, na população indígena e outras populações. E, por isso, muitas vezes o profissional de saúde prescreve uma medicação que é contraindicada por falta de conhecimento, prescreve uma medicação que é contraindicada para a pessoa que tem anemia falciforme. Ontem, aqui na Bahia, nós perdemos uma grande liderança no movimento, em uma associação de pessoas que têm doença falciforme. Era um líder que lutava por melhor qualidade de vida, que morreu para as pessoas com a doença e que morreu precocemente, porque chegou numa UPA para ser atendido, esse atendimento demorou de ser instituído, ele precisou de sangue, também houve demora para isso, e ele terminou morrendo. Então, esse é um exemplo bem categórico, não é, de como o racismo tem matado a população negra. Professor, eu queria propor agora, a gente está no final da nossa conversa, na verdade uma reflexão. Para esses próximos anos, como é que a gente pode trabalhar para acabar com essa realidade de desigualdade até nesse direito básico que é a saúde, professora? Então, isso tudo envolve uma grande complexidade, porque nós estamos falando do racismo.
e de um racismo que está estruturado e é sistematicamente instituído nas instituições mesmo, e faz com que as pessoas negras, as pessoas em situação de vulnerabilidade estejam cada vez mais propícias a morrer, né, por doenças ou por problemas, por agravos que poderiam ser evitados, né? Isso significa que o racismo está em toda a sociedade, né? Afeta todas as áreas de conhecimento, não é somente a área da saúde, e para se ter saúde é preciso que se tenha habitação, é preciso que tenha transporte, que tenha alimentação, as condições básicas, né, de sobrevivência. E quem é que não tem acesso a esses direitos? São as populações que estão nessa situação de desigualdade em nosso país. Para a gente reverter isso, é preciso que haja um grande empenho do governo e da sociedade como um todo para essa desconstrução que vem ao longo dos séculos e que não vai ser de um momento para outro que a gente vai conseguir realmente acabar com o racismo, mas nós temos que dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito pelos movimentos sociais, fortalecer esses movimentos, buscar que esses movimentos, as representações desses movimentos estejam no Ministério da Saúde, estejam no Ministério da Educação, estejam lá no Conselho Municipal de Saúde, no Conselho Local de Saúde, trazendo essa problemática e exigindo que as políticas públicas que já foram criadas e outras que possam vir a ser criadas, possam estar trabalhando de forma intersetorial, conjuntamente, para que a gente vá diminuindo as iniquidades raciais e, consequentemente, diminuindo a morbimortalidade por doenças que são preveníveis e evitáveis. Obrigada, professora Edna Araújo, da Universidade Estadual de Feira de Santana, membro do GT Racismo e Saúde da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, esteve aqui com a gente no nosso podcast Repórter SUS, conversando sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Muito obrigada por dividir com a gente esses conhecimentos e essas informações, professora. Eu é que agradeço pela oportunidade de falar para muitas pessoas ouvirem, conhecerem, saberem sobre essa política, e nós temos realmente um grande desafio, já que nós fizemos uma pesquisa há algum tempo atrás e nós observamos que muitos trabalhadores da área da saúde desconheciam a política. Ok, professora, obrigada pela participação, obrigada também aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes que acompanharam a gente até aqui, muito obrigada por estar aqui conosco nesse debate. Juliana, vamos para a nossa assinatura então, aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. E do Rio de Janeiro, da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Juliana Passos. Na região metropolitana do Recife, um centro comunitário tem conseguido unir a agroecologia com a defesa da cultura popular. É o Centro Comunitário Vivendo e Aprendendo. No espaço, um museu com itens típicos da cultura nordestina convive com um quintal produtivo repleto de ervas medicinais. Quem vai explicar melhor essa história, como conseguir unir tantos saberes atrelado ao cuidado com a natureza, é o nosso repórter Daniel Lamir. Momento agroecológico. É uma pequena ilha verde resistindo na grande cidade. Este é o quintal do Centro Comunitário Vivendo e Aprendendo, que há 40 anos une a defesa da cultura popular com a agroecologia. Nos anos 80, o centro começou como uma creche.
Foi por meio dele que o bairro de Timbi, em Camaragibe, no Grande Recife, também foi tomando forma e alcançando as primeiras conquistas. Todo mundo cresceu junto. É o que recorda Vera Galvão, presidenta da instituição. A gente criou uma creche comunitária porque no município não havia. E tínhamos um grupo de trabalhadoras que trabalhava fora para sobreviver, né, para manter as famílias, e não tinham onde deixar os filhos. Quando a gente veio morar aqui, estabelecer a instituição, não tínhamos energia, não tinha água encanada, não tinha coleta de lixo, não tinha telefone, transporte, e tudo isso foram conquistas através da mobilização popular, que o centro sempre focou nessa história da educação, cultura e participação popular. Além da creche e das ações sociais, uma das atividades do centro é cuidar de um roçado, erguido bem ali no quintal do espaço. No início, quem colocava a mão na terra era a própria criançada, que plantava de tudo um pouco. Vera Galvão destaca que hoje, um grupo de voluntários, com maioria de pessoas idosas, ajuda a manter viva a produção de acerola, macaxeira, berinjela, melão e outros produtos. A gente faz uma conexão com o fundamento principal da instituição, que é produzir através da terra alimentos saudáveis. Temos também uma cozinha saudável, que é para transformar o que plantamos e nos alimentarmos. O centro também investe na plantação de ervas medicinais e no consumo de plantas não convencionais, as punks. É do quintal que saem produtos como xarope, sabonetes e até repelentes naturais. A fotógrafa Rosália Alves participa do roçado como voluntária e reitera a importância de preservar os conhecimentos sobre as ervas medicinais. Só faz o remédio com as ervas, entendeu? Os pesquisadores, eles vão pesquisar, né? Eles pesquisam aquilo ali para fazer o remédio. Mas é das ervas que eles tiram. Ele não vai buscar no outro canto, ele vai buscar no Amazonas, ele vai tirar uma casca de um pau, ele vai examinar para que vai servir. Tá entendendo? Só que a gente faz diferente, a gente faz o chá e toma. Tudo o que elas produzem na horta fica disponível na Bodega Solidária, um estande que fica instalado no Museu de Cultura Popular Vera Galvão. É nesse espaço que o centro une a cultura popular com as atividades agroecológicas. Dividido em 2 salas, o museu conserva a memória dos hábitos e costumes domésticos. Vera Galvão, idealizadora do local, saiu reunindo itens com amigos, pessoas conhecidas e doadores anônimos para chegar no acervo que existe hoje. Então, se você der uma olhadinha geral, você vai ver tudo que o ser humano era capaz de fazer, o poder criativo das pessoas, que tudo era feito à base da natureza, extraído da natureza e do cérebro humano. O mapa do espaço faz o visitante caminhar por todos os cômodos de uma casa típica do Nordeste rural e antigo. É possível fazer uma verdadeira viagem no tempo, revivendo utensílios que hoje já não são usados e redescobrir hábitos do passado. Vera Galvão ressalta que no centro, os cuidados com a terra e com a memória sempre se unem em nome de um objetivo só. Em meio a essa selva de pedra existe essa reserva ecológica aqui, né? E a gente cuida muito, a gente preserva muito, a gente quer que isso sirva de exemplo para outras famílias, outros quintais, outros municípios, que as pessoas se preocupem com o bem-estar, não só de si, mas do coletivo, e que faça valer a sabedoria popular, sobretudo. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Afonso Bezerra. Locução, Daniel Lamir. E assim, a edição do Bem Ver dessa quinta-feira fica por aqui, para você descansar nesse feriado. Amanhã, ainda aquela emenda, né? Tem muita gente que consegue ainda descansar um pouquinho, mas fique sabendo que o Bem Ver tá chegando com mais uma edição inédita e fresquinha. Se você puder nos acompanhar nessa boa prosa, vai ser um prazer trocar mais detalhes, mais análises sobre o Brasil, mas claro, numa
pegada um pouquinho mais leve porque ainda é ritmo de feriado. O programa Bem Viver vai ao ar todos os dias de segunda a sexta-feira pela Rádio Brasil de Fato a partir das 11 horas da manhã e também é retransmitido pela nossa parceira, a Rádio Brasil Atual, a RBA 98,9 FM na Grande São Paulo. A gente conta com dezenas, centenas de rádios que retransmitem nosso programa de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, e a lista completa de emissoras você encontra lá no nosso site. O Bem Ver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Afonso Bezerra, edição e produção de Beatriz Draghi Ramos, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gatinoni, Edson Oliveira, André Paroche. Coordenação de Rádio TV Muniz Ravena. Diretora de programas de áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um bom feriado, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.